Olá, meus amigos aí do Facebook. Mais uma vez aí uma oportunidade aí sui generis, única, de podermos aí debater assuntos aí bem atualizados. Hoje eu trago aqui um colega, um amigo de mestrado, né, mestre pela São Leopoldo Mandica em Campinas, ele que tem um histórico aí voltado, direcionado para as políticas públicas. Ele que é professor do Centro Universitário de Caratinga, Minas Gerais, ele que é professor da área de medicina, da área de odontologia, e que tem no seu currículo o fato de ter sido ex-secretário de saúde e ex-prefeito. Então, hoje o nosso bate-papo é um pouco aí envolto sobre a questão das políticas públicas, a importância de uma gestão aí comprometida com os anseios aí da população. Professor Marco, muito prazer aí mais uma vez recebê-lo. Nós tivemos essa honrosa oportunidade de convivência aí, de uma relação estreita durante 2 anos e meio. Né? Seja muito bem-vindo aí à nossa rede social. Eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente aí sobre a importância das políticas públicas, do posicionamento dos gestores diante desse quadro que estamos afeito, um quadro tão espinhoso, tão delicado para a saúde pública, mas que ao mesmo tempo ele mescla, né, a preocupação candente emergencial com o Covid, associado também a outras questões que poderiam adentrar no contexto das políticas públicas, como questão psiquiátrica, né, questão de economia, sociologia, todo esse contexto aí, né? Pois é, assim, eu que agradeço a oportunidade. Professor Wesley, nosso contato, o conhecimento que eu tenho de você, eu estou acompanhando os seus passos aí, estou torcendo por você, e é uma honra estar poder discutindo aqui, abrindo esse bate-papo, para poder somar conhecimentos. Conversar com você é sempre aprender mais, né? Pois bem, a questão que nós estamos passando hoje, ela é importante que a gente faça algumas observações. Toda a crise, né, que seja as questões das epidemias que o mundo já passou, as guerras que nós já passamos, tudo isso, por incrível que pareça, né, a gente tira um fruto positivo depois disso. Então, a gente tem que aproveitar isso. Que de bom nós vamos tirar de todo esse momento que nós estamos passando. Mas, um momento é a hora de analisar, né, tudo de ruim que nós estamos passando. E a pura verdade é que as políticas públicas nacionais, elas ficaram devendo ao longo do tempo, e essa crise ela se tornou maior justamente pela falta de gestão pública adequada nas questões de saúde coletiva para todas as pessoas. Então, a minha análise que eu faço é um lado positivo. Primeiro, das instâncias deliberativas, seja a bipartite, né, que é a comissão intergestora entre os secretários municipais e Secretaria de Estado da Saúde, as comissões tripartites, que são os secretários nacionais, estaduais, municipais e técnico do Ministério, e que, notadamente, eles foram acionados, essas instâncias, para que pudesse fazer a organização de uma forma hierárquica e regionalizada, a distribuição dos insumos e dos equipamentos. Ou seja, a parte organizacional, o SUS já estava bem montada. Então, foi rapidamente colocada e redistribuída. O que se pecou com isso foi do nosso passado, né? Uma estrutura hospitalar precária. Eu digo muito que, quando veio essa onda, as pessoas ficaram preocupadas com a falta de UTIs, né? Falei, eu vivo na minha vida pública sempre com essa falta, sempre com essa carência. Quantos mandatos judiciais os gestores públicos recebem por falta de leito no SUS? Quantos leitos privados que tiveram que vender ao custo do SUS por mandatos judiciais, por falta disso? Então, realmente, as pessoas se surpreenderam, aí vem um lado positivo, para descobrir que as UTIs nesse país são em muito menor número que as pessoas pudessem imaginar. E aí, então, houve o quê? Um investimento, de uma maneira abrupta, mas necessária, dessas UTIs. A nossa cidade, por exemplo, é uma micro-região de 210 mil habitantes, que nós temos aqui em Caratinga em torno de 100 mil habitantes. Nós estamos com 25 UTIs à disposição. Só no centro universitário, que é o CASU, né? Que é o Hospital Irmã Denise. Já o hospital Nossa Senhora Auxiliadora daqui, ele tem mais 10 adultos e 10 de criança. Ou seja, quando você convivia com uma quantidade pequena, hoje você tem vários UTIs.
Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é a falta de profissionais, principalmente nas regiões mais longínquas. É que você não consegue ter profissionais qualificados e porque não tem estrutura técnica, né, não tem suporte para esses profissionais possam ir morar e trabalhar nessas regiões. Então, por enquanto, esse diagnóstico que eu quero passar para vocês, que respondendo a sua pergunta, que nós tivemos do lado positivo da parte organizacional, das instâncias deliberativas. Funcionou bem. Então, o SUS deu certo para isso. A segundo ponto foi diagnosticar que nós não tínhamos estrutura hospitalar de urgência e emergência. E aí houve um investimento abrupto para isso. Então, é positivo. Então, são os dois pontos positivos que eu quero salientar para você no início da nossa conversa. Muito bem, professor. Muito obrigado aí. Uma excelente pontuação. Um adendo que eu faço aí, um acréscimo à excelente alocução, seria relacionado justamente ao contexto dos profissionais de saúde. Se a gente pegar aí dados aí atualizados do Ministério da Saúde, nós veremos ali que, mais precisamente, entre 1º de março e 1º de junho, né, do corrente ano, nós tivemos aí a contaminação, a infecção dos profissionais de saúde das mais diversas vertentes. Em média, aí são mais de 80 mil profissionais de saúde infectados. Né? Claro que aí, desse contexto, você tem em média 190 que são óbitos. Esses 190, a maior parte dos profissionais acometidos são profissionais de enfermagem, 42, 18 médicos, 5 odontólogos. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que está muito acometida com diversas situações, não só com o contexto da patologia, como também pelo aspecto do psicológico. Nós sabemos que eles têm famílias, têm filhos em casa, eles estão na linha de frente. Então, assim, é um debate bem caloroso, digamos assim. Se a gente fizer aí, trouxermos ao cotejo, ao comparativo, a colação, né, o seu estado, professor Marcos, Minas Gerais, e pontuando aqui, por exemplo, alguns aspectos que podem servir porque Minas, que ele emana, exurge, vem à tona aqui no meu pensamento, né, a questão de Minas. Se a gente pegar, nós tivemos inúmeros contextos, não é novidade para ninguém. Se a gente liga o canal que seja, né, mesmo a mídia, parte dela estando tão militante e partidarizada, mas alguns fatos vêm à tona e não tem como se encobrir ali. Então, por exemplo, a questão dos respiradores. Né? Recentemente nós vimos que o governador de Minas, ele, de certa forma, deu exemplo. Que a gente tem respiradores que foram adquiridos aí a 59 mil, enquanto a gente pega ali Amazonas, Pará, a própria Roraima, nós tivemos aqui um caso bem delicado. Claro que eu não vou pontuar ali, fazer nenhuma crítica ali mais vedada, mas, de certa forma, claro que são situações que precisam ser investigadas. Mas o governo de Minas, nós tivemos ali um exemplo na compra de respiradores, diga-se de passagem, o valor alusivo às compras, parte deles veio da Samarco, né? Das causas lá que deviam ao governo e que ele aproveitou lá o financeiro relacionado a isso. Então, eu acho que já fica um exemplo de Minas. Outro comentário que eu acho extremamente oportuno, claro que são várias vertentes, o pensamento em rede, em cadeia, assim como o nobre professor, vai conversando e as coisas vão surgindo. Então, seria esse ponto dos respiradores, eu acredito que é algo complexo. E um outro item aí que nos leva, no mínimo, a um processo de elucubração, de pensamento assim bem complexo. Seria, por exemplo, se a gente trouxer a analogia, Minas Gerais com 21 milhões de habitantes, se trouxer o Ceará com 9,1 milhões de habitantes, nós vamos observar que o Ceará decretou lockdown e ele fez ali dentro do seu contexto de políticas públicas, não só o lockdown, mas claro que tem uma questão cultural das pessoas respeitar o espaço, utilizar máscaras, mas você teve um índice de contaminação bem superior ao de Minas, que tem uma população maior e que, diga-se de passagem, e claro que também compreendo que os casos estão crescendo em Minas, mas que eles têm um número de casos menores, com a população bem maior. Nunca fez, digamos assim, um isolamento em plenitude. Né? Que são vários colegas, não só você que eu tenho em Minas também, que eles colocaram, não, boa parte aqui, os serviços, boa parte deles mantiveram seu funcionamento, claro. Então, isso, no mínimo, nos leva a um pensamento. Não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso aí. Pois bem, assim, em relação à primeira pergunta que você
colocou pelo posicionamento seu em relação à atitude do governador Zema em comprar respiradores nos custos bem mais baixos, né? No meu ver, não fez nada mais que a obrigação dele como gestor, pela sua transparência e necessidade. Mas, em comparação a outros exemplos de outros governadores, passa a ser uma virtude o governador ser uma pessoa honesta e transparente. Interessante essa cultura nossa, né? De qualquer forma, ele desenvolveu um trabalho muito bom. Nós nos preparamos porque, a princípio, a grande preocupação que se tinha de se fazer o fechamento, o fique em casa, era para dar tempo de nós nos estruturarmos com as redes hospitalares, com o crescimento dos hospitais de campanha, aumentar o número de UTIs. Nós não tínhamos, como eu disse no começo, quantidade nem para UTI das doenças que nos acometem rotineiramente, como infarto, miocárdio, AVC e outras doenças mais. Então, avisado de um prazo para isso. E Minas avançou rapidamente, voltando ao tema, por esse cadastramento que ela tem, por essa visão de regionalização e de hierarquização das ações de saúde, rapidamente distribuiu para todo o Estado o que havia de necessidade. Então, nós nos preparamos muito rápido. Bom, outro ponto, eu acredito, que justamente pela chegada da pandemia. Ela veio, a gente pode observar, e estão comprovando isso, no carnaval para cá, né? Então, há grandes carnavais do Brasil, São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, Manaus, Minas é uma cidade muito fechada, até o carnaval aqui é muito bom, mas ele é muito frequentado pelos próprios mineiros do interior que vão para a capital. Tem esse fato. O outro fato, realmente, foi justamente pela característica, né, da população, nós somos vários Brasis, né, nesse Brasil, que realmente as pessoas respeitaram. Houve um respeito muito grande do fique em casa. Houve uma preocupação nesse sentido. Só que, a gente observando agora, os números estão aumentando em Minas Gerais, porque a chegada, como está acontecendo hoje no Nordeste, né, e no Norte, aí com vocês, as capitais, elas estavam assim, muito apertadas, está estabilizando, e as cidades do interior estão começando a aumentar. Então, realmente, esses dois fatores. Um governador que agiu rapidamente, com a equipe técnica muito boa, um sistema organizado em toda Minas Gerais, que eu quero aproveitar e ressaltar, no avanço do SUS, né, desde a sua instalação, em 88, notadamente em 1990, pela portaria, pela Lei 8.142, que regulamentou, Minas Gerais foi o estado que mais avançou no processo de descentralização, hierarquização e regionalização. Nós nos estruturamos muito bem com esse processo. Nós aprendemos a trabalhar dessa forma. Então, nós demos uma resposta imediata às necessidades das cidades do interior e da capital. Então, isso é uma virtude do processo. Por isso que eu sou um defensor do SUS. Então, onde ele estava mais bem organizado, a resposta foi mais rápida. E onde você tem uma sociedade mais cuidadosa pela característica cultural, você também teve um bom resposta. Mas, de qualquer forma, todos nós, professor Welles, vamos passar por essa epidemia, todos nós teremos contatos com esse vírus, só que num momento diferente. Os protocolos de atendimento já estão aparecendo, de tratamento, né? Tem dois, três protocolos de tratamento. A busca para vacina já tem mostrado avanços. Então, nós nos estamos preparando para isso, para uma nova realidade, assim que a gente tiver que fazer toda a abertura necessária, que é algo que você colocou, a questão econômica que é colocada, ela tem que voltar. E, finalizando da sua colocação, parabenizar, né, a todos nós, profissionais da saúde. Assim, são a grande equipe de frente, e não falando apenas do médico, né, mas do enfermeiro, dos dentistas, do fisioterapeuta, é importante dizer isso, né, do farmacêutico e do químico. Quer dizer, todos os profissionais que estão na frente. Hoje, as UTIs, por exemplo, você é multidisciplinar, você tem todos os profissionais trabalhando. Todos eles estão de frente e foram os primeiros, apesar de toda a proteção dos IPIs, chegaram a se contaminar, né? E uns que chegaram a óbito. Isso é da profissão. É importante que as pessoas pensem nisso, né? Que poder dar o valor justo, né? Principalmente as profissões de base, que eu digo muito, que aqueles que dão suporte à parte médica, que realmente precisam ser mais valorizados em todo o seu contexto, não só na regulamentação das profissões,
não só na valorização profissional. E talvez nessa hora, aí vem, depois que passar isso tudo, a políticas públicas, não é isso? Possam valorizar esses profissionais que estão de frente resolvendo o problema que nos aflige a todos. É isso mesmo, professor. Eu aproveito aqui, só virei a cabeça aqui para pôr alguns tópicos aqui para ir delineando aqui o diálogo. Observe bem, o que a gente comentou, por exemplo, sobre a questão dos profissionais de saúde aí, foi um dos parênteses aí feito pelo professor, de forma muito precisa e acurada, seria o fato de que se a gente remonta, já que o senhor está contextualizando as leis principais que norteiam o SUS, as políticas públicas, isso nos remonta de forma indubitável à Política Nacional de Humanização de 2003, quando a gente tem lá, entre os princípios, a famosa clínica ampliada, que na verdade é a junção de saberes, é compreender aí o enquadro, a fala, a locução de agora há pouco, do professor, que todos os profissionais da linha de frente, né, o montante aí ele é extremamente valoroso e importante. Quer dizer, imagine quantos pacientes acometidos, idosos, por exemplo, que já têm uma predisposição à questão psiquiátrica, quantos deles, nesse instante, não estão valorizando e necessitando de um profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Quantos deles não estão ali criando uma relação de afeto, de proximidade com os profissionais da enfermagem, que naturalmente, quando eu trago à discussão esse número de óbitos sendo maior nos profissionais da enfermagem, se a gente pega assim o número apesar de ter mencionado ali, são mais de 80 mil contaminados. É claro que isso é um número subestimado. Isso é quem fez teste, tem muitos que não fizeram testes, né? Tem alguns que não querem informar se o teste foi positivo ou não. Nós temos aí 6 milhões de profissionais, subdividido em 14 categorias profissionais. Então, dentro desse contexto, desse universo, desse acervo, a gente tem lá 400 mil médicos e mais de 1 milhão de profissionais de enfermagem. Profissionais que estão num vínculo direto. Você sabe que é uma relação de confiança. O paciente vai criando aquele emocional, aquele vínculo, aquele afeto. Então, assim, a clínica ampliada, a junção de saberes, ela passa a ser primordial. Porque nesse momento, imagina quanta importância não está tendo o profissional da fisioterapia, né, no tocante aos exercícios do sistema respiratório, que está tão assolado, debilitado e comprometido mediante ao Covid. Né? Esse seria um ponto. O profissional da odontologia, o risco que ele tem, né? Por mais que tenha, você viu as novas pesquisas que mostravam, mesmo com avental, né? Se é de TNT ou se é de outro produto, quer dizer, a propensão que vocês têm de aquisição da infecção, mesmo assim estão lá submetidos a essa realidade. Então, fica sempre aí um abraço afetuoso aos profissionais de saúde. Outro ponto que eu vi aqui seria justamente o contexto econômico. Se a gente trouxer isso para as questões, é importante que fique claro para vocês que nos assistem agora nesse instante, que, claro que todo mundo aqui fica compadecido, comiserado, sensibilizado com a questão dos óbitos, né? Apesar das pesquisas mostrarem que a gente tem aí, no mínimo, 8 vezes mais de cura, mas ninguém quer perder uma vida, quer ter uma vida ceifada. Isso nos sensibiliza, naturalmente. Né? Todavia, sabemos que a questão econômica ela é primordial, senão, em momento vindouro, póstero, o que nós teremos aí é uma mescla. Você entra na residência, daqui a pouco você tem alguém com Covid, outro com problema psiquiátrico, né? Outro com hipertensão arterial associada à obesidade. Quer dizer, são os impactos da quarentena, não sou eu que estou dizendo. Se vocês pegarem aí, índice de suicídio em idosos aumentou 40%. Né? Se vocês pegarem dados da Organização Nacional de Direitos Humanos, ONDH, você tem o aumento da violência conjugal em 18%, professor. Então, quer dizer, uma série de políticas públicas que precisa de um trabalho minucioso. Eu não posso pensar único e exclusivamente, ficar adstrito, resumido ao Covid. O Covid está todo mundo preocupado e irrequieto, né, com a situação. Porém, apenso a isso, nós precisamos fazer aí um amadurecimento dessas políticas direcionadas para esses públicos. Já comentei isso em uma oportunidade de uma entrevista, mas nunca é demais reiterar exaustivamente. Então, assim, a questão econômica, se a gente pegar, por exemplo, dados, professor, do FMI apontam, lembrando que o PIB, se vocês pegarem o gráfico, quem está em casa, pegar o gráfico do nosso produto interno bruto, vocês vão ver que o auge foi lá em 2010, depois ele foi entrando em decréscimo. Se vocês pegarem 2015 e 2016, o maior período de recessão da história do país, nós chegamos em menos 3,5%.
Quer dizer, na gestão atual, nós estávamos saindo do negativismo, estávamos subindo. Claro que diante de todo o contexto que a máquina foi recebida, diante de toda a estruturação, o crescimento ainda era singelo. Então, o crescimento, mas você tinha uma previsão de 2%, estava chegando em 1,1%. Agora, a previsão do FMI é de um negativismo jamais visto para o final de 2020. Em média, menos 9,1%. Auxílio emergencial, na verdade, isso é paliativo. Se vocês pegarem paliativo, vamos lá, vocês viram agora que, inclusive, a Lei Aldir Blanc foi aprovada, ampliando esse auxílio para a cultura, os profissionais da cultura. O PSL tem uma participação aí precípua, fundamental aqui no nosso estado, né, que está sempre aí diante das MPs. Então, se você pegar, por exemplo, MP 932-20, que reduz a contribuição de empresas para financiamento da rede S, se vocês pegarem, por exemplo, o substitutivo do Senado, a Lei 1079, ele cancela temporariamente, até 31 de dezembro, né, a questão do financiamento estudantil, pagamento por parte do FIES para os alunos, então ele cancela isso temporariamente. A questão de alteração de algumas leis trabalhistas, na MP 927 de 2020, tentando driblar, mas a gente sabe que não é fácil, né, professor? Então, por exemplo, um contexto de, vamos antecipar férias, dar férias coletiva, né, suspende o pagamento de acordo trabalhista em empresa que naquele instante esteja impossibilitada de exercer suas funções por uma determinação do poder público. Ela está paralisada. Então, ela tinha, quer dizer, algumas coisas foram acrescidas, essas MPs, com o intento, com o alvitre, a propositura de ir diminuindo, reduzindo esses impactos. Mas, por exemplo, se você pega o auxílio emergencial 3 meses, só o Bolsa Família você vai ter lá 35 bilhões para financiar as 13 parcelas. O auxílio emergencial, você tem 3 parcelas, cada uma a 50 bilhões, que agora estão estendendo para mais 2, fica 5 meses. Então, era 5 bilhões de cada mês. Quer dizer, o impacto econômico não está no gibi. Se vocês pegarem, por exemplo, os dados do Banco Mundial. Os dados do Banco Mundial mostraram, na linha da miséria, né, até o final de 2020, a probabilidade é, em média, 5,4 milhões de pessoas na linha da miséria. Então, olha só o impacto. Eu já trazia em entrevistas informações de idos de outrora, já não eram informações aqui, já são informações atualizadas. Mas eu já trazia os impactos do Sebrae, trazia 600 mil empresas fechadas, 9 milhões de desempregados. Quer dizer, hoje, se você traz o contexto atual, professor, você já tem aí, por exemplo, 5 milhões de postos de trabalho reduzidos, né? Então, você já tem, na questão do desemprego, mais de 12 milhões, né? Quer dizer, é um contexto complicado, porque o retorno gradual precisa acontecer. Você colocou um tema, e ele puxou para outro tipo de assunto, que vem diretamente na gestão pública, não da gestão pública especificamente da saúde, mas gestão pública como um todo. Porque, na verdade, saúde não é só ausência de enfermidade. Então, algumas outras ações também, elas levam à saúde do cidadão. Pois bem, todas essas atitudes emergenciais não têm saída. O governo tem que fazer isso. É a forma que ele tem nas mãos para fazer. Fez a parte dele. Isso aí, infelizmente, aconteceu. Todos os gestores, em cada instância, estão sofrendo com isso. Mas o que a gente quer analisar agora e fazer um alerta é que, em relação a nossos munícipes, né, em cada região desse Brasil afora, o reconhecimento desse momento. Nós teremos, assim, esse momento que está passando e vai passar, a gente acredita nisso, todo mundo acredita, até a ciência está comprovando que em mais um mês, 2 meses, nós estaremos na normalidade, mas o custo é muito alto e que vai refletir na saúde também, vai voltar lá atrás. Porque, olha só, os grandes hospitais de que faziam grandes cirurgias, eles estão em crise financeira porque as cirurgias eletivas quase todas estão suspensas. Beleza? Os hospitais públicos ou filantrópicos que não tinham grandes convênios, eles viviam basicamente de 80% a 90% do SUS, sempre tiveram na boca da falência, pelo subfinanciamento do sistema. Agora tiveram um fôlego, a R$ 1.600 a diária com internação no UTI do Covid, eles vão ter um fôlego. E aí que está o momento que eles vão ter que ter uma gestão plena, transparente, competente, eficaz, para que possa recuperar essa parte hospitalar.
E aí, o que eu digo? A sociedade ela precisa estar atenta para isso. Professor Wesley, toda ação de um gestor público ela é motivada pela vontade da maioria do povo. Não pense que não é o contrário. Então, se você faz uma pesquisa hoje, o que a pessoa quer? Você mede o seu plano de governo baseado nas grandes reivindicações. E é interessante que sempre saúde e educação foram cobradas, mais reivindicadas. Notadamente, nos tempos para cá, veio segurança pública e emprego, não é isso? Que veio a crise, as duas entraram nisso. Mas observe, será que eles vão continuar reivindicando? Porque se a gente não estabilizar essas políticas públicas de saúde, estabilizando esses hospitais, a próxima vez que a gente passar por outro, que você sabe, né, que o mundo está passando por essa transformação, não é a primeira que veio no mundo, né, e virão outras, será que nós estaremos preparados para isso? Então, é o momento, eu acho que nós não temos gás positivo nisso. A gente tem que investir em seguro. Investir em seguro no sentido de que há necessidade de reestruturar as redes hospitalares, nem havendo a necessidade de utilizá-la, mas tem que saber que está ali quando precisar. Então, esse é o ponto que eu quero dizer para você. Ou seja, baseado em todo esse prejuízo que nós estamos tendo aí, que você, com números bem diretos, mostrou aqui nessa conversa nossa. E aí, agora? Nós não vamos continuar investindo baseado no fato que temos que pagar essa conta que ficou? Esse equilíbrio que nós vamos colocar na mão dos gestores com a população vigiando, porque paralisar tudo isso e voltar pagando as dívidas públicas e não investindo, continuando investindo em saúde, principalmente na atenção básica, né, a primária, que resolve 85% dos problemas, que educa, que previne, então nós teremos outra crise daqui a uns anos, quando estivermos passando por outra diversidade como essa. Então, o que você coloca é sério. Todas essas questões que nós estamos passando de saúde e economia, nós vamos continuar com ela, porque a saúde precisa investir para continuar prevenindo e a economia precisa investir para recuperar. Então, nós temos um grande problema como nação e que temos que superar isso e temos que deixar os viés ideológicos de lado. Eu sei que isso é uma palavra um pouco filosófica, ou utópica, melhor dizendo, mas que é necessário para que a gente possa ter um resultado de recuperação dessa nação nossa. Ok, professor. Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo, né, para que a gente pudesse, agradeço desde já aí pela oportunidade que o professor nos deu aí de trazer sua experiência como gestor, como ex-prefeito, além do mais, associada, penso, a um conhecimento aí exímio de políticas públicas que o levam ao cargo atual de professor da medicina, de outros cursos da saúde, como odontologia. Né, professor? Muito obrigado aí mais uma vez e fica aí o convite para que em outros momentos possamos aí debater mais temáticas, né? Olha, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo, está tão gostoso falar com você, é muito bom, porque a gente puxa conversa e muito assunto, e a gente enriquece bastante. Mas eu queria deixar um abraço, um agradecimento pela oportunidade desse bate-papo, e até estar com você um pouco mais, matando saudade do tempo nosso de estudos, mas deixar registrado para você que você tem uma grande missão. E essa missão sua, ela parte por várias áreas. Ter o conhecimento que nós tivemos nos 2 anos e meio de estudo, muito mais que o mestrado que você fez, né, voltado à saúde pública, você, como enfermeiro, né, e como outros cursos que você, superiores que você fez, como homem público que você é e quer continuar e quer entrar nisso, a missão é muito grande. Porque, além de defender categorias, você tem que defender as ideias, não é isso? E que nós estamos carentes disso. Então, eu tenho certeza, né, que você terá muito sucesso no caminho que você está trilhando. Porque, na docência, não existe um espaço melhor para se formar uma nação mais consciente. E quando você passa pela experiência lá do trabalho como enfermeiro, experiência lá como estudante, e puder levar isso para a formação profissional, a gente vai dar a nossa contribuição. E é assim que eu me sinto hoje. Depois de toda a minha trajetória pública, ao longo desses alguns anos aí, né, eu hoje me dedico à docência e me sinto muito realizado, porque eu sinto que no espaço de sala de aula a gente pode trocar, dividir conhecimento, mas formar uma ideia mais justa em relação ao que a gente precisa para esse país nosso. Então, tudo que nós estamos passando hoje,
Foi diversidade? Não tivemos culpa? Com certeza. Mas a luta contra ela são consequências de gestões passadas que não foram voltadas para aquilo que é necessário. Olhar para quem mais precisa, trabalhar com prevenção, trabalhar com cuidado. Então, nós pagamos um preço grande. Mas tudo isso vai passar e eu espero, né, que todos nós, brasileiros, e aqueles que estão comandando com o poder na mão, e aqueles que virão, nós temos eleições aí agora, que tenham essa consciência de tentar fazer um trabalho coletivo de formação de opinião, de consciência, as reivindicações serem mais justas e verdadeiras, para que os gestores públicos possam montar uma estrutura que nós, brasileiros, merecemos. Ok, professor, muito obrigado. Aproveito o ensejo aí, o aso, né, da sua locução, para deixar aqui uma pequena frase aí, um pequeno pronúncio aí do ex-candidato a presidente, escritor, cardiologista Enéas Carneiro, né, que você falava do conhecimento, e ele sempre dizia assim: o dado mais importante que diferencia os seres humanos dos seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta. E em sendo livre, o ser humano é capaz de aspirar a uma melhor condição de vida para si mesmo e para os seus semelhantes. Um forte abraço aí, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço, pessoal. Acabou aí.